Eu sou a B, esse aqui é o meu canal Eu Preciso Te Contar. E eu não sei se você reparou, mas hoje é o 10º episódio. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para comemorar comigo. E também compartilhe com alguém que você gosta. Sem dúvida, esse é um dos episódios mais importantes desse canal. Eu vou contar para você algo que mudou a minha vida e o meu relacionamento com Deus para sempre. A partir de uma experiência pessoal, eu consegui tirar 3 dicas incríveis de como a gente pode ter um relacionamento consistente e diário com Deus. Eu sempre ouvia sobre a importância que tem a gente ler a Bíblia e orar todos os dias. E eu confesso pra você que eu tentei fazer isso por muitos e muitos anos, mas sem sucesso. Eu ouso dizer que um dos motivos pelos quais a gente sente em determinado momento da nossa vida que a gente não tá indo pra frente é por isso. Porque a gente tem um relacionamento com Deus até um certo ponto e a partir dali a gente não progride. Parece até que um nível mais alto é só para aquelas pessoas que são especiais ou muito espirituais, mas isso não é verdade. Deus é disponível para todos aqueles que o buscam em espírito, em verdade e de todo o coração. No meu caso, dia 19 de janeiro de 2019, eu estava muito indignada um dia à noite com tudo que estava acontecendo na minha vida. Ou melhor, com o que não estava acontecendo. As portas estavam fechadas, parecia que Deus estava em silêncio e eu não conseguia entender por quê. Então eu combinei comigo mesma que eu acordaria no dia seguinte às 5 horas da manhã e eu iria direto para a sacada do meu apartamento e lá eu teria um encontro, uma conversa muito séria com Deus. Eu fico até imaginando que ele devia estar rindo consigo mesmo, só me vendo planejando tudo aquilo. No dia seguinte, então, eu acordei decidida na hora marcada, escovei meus dentes rapidinho e fui direto para a sacada. Ainda estava escuro e tudo silencioso. Apesar de eu estar indignada e quase que querendo tirar uma satisfação com Deus, eu achei que eu não estava com essa bola toda e resolvi me ajoelhar diante dele. E ali eu comecei a fazer uma oração. A primeira coisa que eu fiz foi perguntar: Senhor, por que o Senhor está em silêncio? Parece que o Senhor nos abandonou, as coisas não estão acontecendo, as portas estão fechadas. Eu fiquei então ali alguns minutinhos refletindo sobre essas coisas, tirando essas perguntas no ar, até que eu decidi pegar a minha Bíblia e ler alguma coisa. Então eu caí no livro de Números, no capítulo 11. E na minha Bíblia o título dele é assim: As Murmurações do Povo. Basicamente, esse capítulo está inserido num contexto que é o seguinte: o povo de Deus, que era escravo no Egito, foi resgatado de lá. Eles estavam passando por um período de deserto até que eles chegassem na Terra Prometida. E nesse período, Deus não deixou faltar nada para eles. Mas mesmo assim, eles estavam o tempo todo reclamando. Porque a comida é isso, porque aquilo não sei o quê. E de repente, eu me vi como aquele povo murmurador. Eu estava reclamando porque as portas que eu esperava que fossem abertas não tinham sido. Então eu percebi que ao invés de eu focar no relacionamento com Deus, na gratidão a Ele por tudo que Ele já tinha feito até então na minha vida, eu estava murmurando e reclamando. Quando eu comecei a compreender isso, então, a partir daquele dia, eu comecei a ter um relacionamento, um encontro diário com Deus todas as manhãs. Esse é um hábito que eu carrego até hoje. Se eu tô hoje aqui com esse canal do YouTube é por isso. É porque eu quero que você entenda, eu preciso que você compreenda a importância que tem a gente se relacionar de verdade com Deus. Não buscar Ele apenas pelas bênçãos, pelas coisas que Ele pode nos dar, mas por quem Ele é, e isso é transformador. A partir disso, então, eu separei 3 dicas especiais para você que quer ter esse relacionamento diário com Deus e que sempre tenta, mas acaba falhando. Na verdade, são respostas para 3 perguntas muito simples. Quando, onde, como? Vamos ao primeiro então. Quando? Você precisa determinar quando vai ter esse encontro diário com Deus. Isso é muito importante. Você precisa definir o horário, ou se não o horário, pelo menos o momento do dia em que você vai fazer isso. Tem quem gosta de acordar cedo, igual a mim, então você vai fazer isso pela manhã. Mas tem gente que não gosta de acordar cedo e não tem problema. Você pode chegar no final do dia em casa, depois do trabalho, tomar seu banho, comer alguma coisa. E sabe aquela hora que você senta no sofá lá pra ficar mexendo no feed do Instagram e não tá aprendendo nada? Tá aí uma ótima hora pra você ter esse encontro com Deus. Eu sei que cada pessoa é diferente, cada um tem seus compromissos, tem o seu jeito de ser. O que importa é que você marque um horário, um período do seu dia em que você vai ter esse encontro com Deus. Esse então é o nosso quando. Mas, atenção, não faça isso antes de dormir, quando você já tá relaxadinho, tomou banho, tá debaixo das cobertinhas, tá? Eu não tô dizendo que você não pode ler um pouco da Bíblia, fazer uma oração, agradecer a Deus pelo seu dia, não é isso. Mas esse tempo de qualidade com Ele, de relacionamento mesmo, você não vai conseguir fazer antes de dormir, esqueça. Por muitos e muitos anos eu tentei fazer isso e na verdade eu me dei conta de que eu tava quase cumprindo uma obrigação. Eu fazia um tiquezinho na minha tabelinha lá do dia das coisas que eu tinha pra fazer, então eu sentava lá rapidinho depois do banho, lia uma mensagenzinha, lia um pouquinho da Bíblia, fazia uma oração de 3 minutos e assim eu dormia. Então isso não é esse tempo de qualidade com Deus, tá? Pare de fazer isso. E vamos então à segunda dica, que é onde. Pode parecer besteira, mas não é. Você precisa definir o lugar em que você vai ter esse encontro diário com Deus. Não quer dizer que você nunca vai mudar, mas é importante você ter um lugar especial para fazer isso, que eventualmente pode ser alterado.
No famoso Sermão do Monte, um dos ensinamentos que Jesus nos deixou é relativo a isso. E ele falou mais ou menos assim: quando você for orar, entra no seu quarto e fecha sua porta e ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará. A ideia é ter esse tempo a sós com Deus, isso é muito importante. Então pode ser no seu quarto, pode ser na sacada, pode ser no carro. Eu sei que pode ser difícil, mas você precisa encontrar esse lugar. A terceira dica então é como. Você precisa criar um ambiente favorável para você ter esse momento a sós com Deus. E o primeiro passo para isso, sem dúvida, é eliminar as distrações, né? Feito isso, algo que me ajuda demais nesse momento com Deus, é eu me concentrar e fazer até o meu cérebro entender que aquele é um momento com Deus, é colocar uma música de fundo. Você pode fazer em silêncio se você quiser, não tem problema nenhum, mas eu vou te falar que isso me ajuda demais. A música tem um grande poder sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa alma. Então, isso faz diferença nesse momento. Você vai encontrar essas músicas no Deezer, no Spotify, no YouTube mesmo, tem vários canais. Eu vou deixar na descrição um link do principal canal que eu uso todos os dias no meu momento com Deus. É bom demais porque ele não tem nenhum comercial no meio, então vale a pena. Agora chegou o momento então de orar, de falar com Deus. Lembre-se que lá no Sermão do Monte mesmo, Jesus ainda nos ensinou que é pra gente não usar de vãs repetições, como se a gente, por muito falar, a gente fosse ser ouvido por Deus. Ele ainda complementa dizendo que Deus sabe do que a gente precisa mesmo antes da gente falar. Então, abra o seu coração, sentindo que realmente Deus é próximo de você, Ele quer ouvir o que você tem a dizer. Mas não se esqueça que nesse tempo da oração também é momento de você ouvir o que Deus tem para te dizer. Então você pode separar alguns minutinhos ali para você ficar em silêncio, ainda claro, concentrado, refletindo sobre Deus, sobre as coisas que você tem falado com Ele, e assim Ele vai poder falar contigo. Muitas vezes eu ouvi a voz do Espírito Santo nesse momento da minha oração. E finalmente, dentro do como, chegou o momento de ler a Bíblia. Isso é essencial. Eu já me apeguei muito àqueles livrinhos que tem uma mensagem por dia para refletir. Eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, você deve usar. Mas não permita que isso substitua a Bíblia. A leitura da Bíblia é mais importante do que essa mensagem diária. Eu digo isso porque, no meu caso, eu usava esses livrinhos como uma muleta quase. Então eu lia rapidinho aquela mensagem, refletia um pouquinho ali sobre o que estava falando, o que eu podia aplicar na minha vida. Aí tinha os versículos de referência, mas eu não me dava nem ao trabalho de abrir a Bíblia para ler aqueles versículos. Então cuidado, eu peço para você, não permita que nada substitua a Bíblia. A Bíblia é fonte de instrução pra gente. Através dela a gente pode entender como o relacionamento com Deus funciona, o que Ele espera de nós e como que a gente deve se relacionar com Ele. Sobre a leitura da Bíblia tem 1001 coisas que a gente pode explorar, mas eu vou deixar para vocês hoje 2 links na descrição, que são 2 vídeos que eu gosto bastante. Um deles é do pastor Luciano Subirá, que fala da importância da leitura bíblica, e o outro é de uma pessoa queridíssima que eu conheci aqui pelo YouTube, chamada Kelly, e ela fala sobre 4 formas diferentes da gente fazer a leitura diária da Bíblia. Eu quero agora lançar um desafio para você pelos próximos 15 dias, começando amanhã. A primeira coisa, você vai anotar num papel as respostas para essas 3 perguntinhas. Quando, onde e como. Feito isso, você vai identificar em qual dessas áreas você tem mais dificuldade. Foque nessa dificuldade e encontre as soluções. Anote coisas que você pode fazer para superar isso. Eu tenho certeza que você vai se sentir diferente depois que você começar a colocar isso em prática. Se você quer participar desse desafio, curta esse vídeo, compartilhe com alguém que tem a mesma dificuldade, até para que de repente vocês possam trocar experiências juntos. E eu te espero no próximo episódio, porque eu preciso te contar.